trabalho de vocês me mandarem até a próxima segunda-feira, certo? Então, tem uma semana aí para... E na quarta-feira dessa semana eu vou ficar disponível no WhatsApp, para caso vocês tenham algum tipo de dúvida do trabalho, ou queiram alguma ajuda na prova, que esteja alguma coisa que não... Então, basicamente isso. Então, vamos começar. Deixa eu colocar para gravar aqui. Pronto. Então, gente, na aula de hoje a gente vai falar sobre uma importante ferramenta, né, da engenharia de produto, que é a TRM. Essa ferramenta, ela tem como função principal criar um caminho, né, estratégico da empresa em relação a um posicionamento no futuro. Então, é basicamente determinar quais são os degraus que as empresas irão subir e escalar para chegar em um determinado posicionamento de mercado, no qual seus produtos estejam aceitos, né, no qual seus produtos sejam usados. Então, a gente faz isso bastante quando a gente quer saber, né, pô, esse produto meu, ele vai ser escalável, né, quando a gente fala das startups, né, uma das coisas que a gente faz é isso, é pensar lá na frente e ver se ele realmente vai ter venda, o volume de venda, como que vai ser a aceitação dele. Então, existe uma tecnologia, uma ferramenta específica para essa, que é chamada de mapa tecnológico. Por que tem esse nome? Porque é justamente isso, a gente tem que entender que daqui a 10 anos, o mundo vai estar mais propenso à utilização de certos tipos de tecnologias, de certos tipos de serviços, então isso tudo tem que ser pensado. Então, você observar as tendências, né, de comportamento de consumo dos nossos clientes, para poder traçar estratégias a longo prazo, né, para que lá na frente você tenha um bom posicionamento de mercado. Então, é o que a gente vai falar dessa ferramenta, tá? Então, a gente vai estudar o TRM, como já falei para vocês, Technology Rule Mapping, e o modelo T-Plan, que é um método para você conseguir gerar produtos que não se tornem obsoletos tão rápido, né? Que isso aí é uma coisa bem ruim. Então, esse método, ele não é muito antigo, é recente, né? Tem aí 40 anos, e ele foi desenvolvido lá na Motorola, certo? O Willard e o McClatchy, eles foram os responsáveis por desenvolver este método, que é muito importante, principalmente para a questão de desenvolvimento de produtos sustentáveis, tá? Então, o objetivo deles era acompanhar o aumento da complexidade dos produtos da organização, de modo a permitir que uma análise fosse executada a uma previsão de quais os conteúdos tecnológicos presentes nos produtos seriam desenvolvidos. Esse conceito pode ser entendido como uma forma de mapeamento tecnológico, conforme a própria expressão sugere. Tá? Aí tem um exemplo muito interessante, que é o exemplo dos eletroeletrônicos, mais especificamente dos smartphones, né? A gente foi previsto que, devido à evolução, né, das tecnologias de materiais e também de processamento, né? A gente teria, obviamente, um avanço muito grande nos eletroeletrônicos, um avanço no tipo de diminuição de peso, aumento da performance, né? Até o valor, né, o custo, se vocês lembrarem, né, na década de 90, 80, 90, quando esses caras aí desenvolveram isso daí, eles estavam aí no auge da construção dos celulares, né? E quem tinha um celular eram pessoas com bastante dinheiro, né? Era na faixa de 2.000, 3.000 reais os celulares naquela época. Então, valores absurdos para aquela época. Então, hoje você compra celulares aí de 500, 600 reais, está muito mais acessível. Praticamente todas as pessoas têm um celular, umas funções mínimas, e muitas das pessoas têm agora smartphones. Então, esse TRM com certeza foi aplicado na Samsung, na Nokia, na, na Motorola, na Apple, todas essas grandes empresas fabricantes de smartphones, com certeza fizeram a aplicação do TRM para saber de 1990, tá? Ou melhor, de 2000, né? Que quando começaram a ter a corrida tecnológica de eletroeletrônicos muito alta, né? Começou lá nos Estados Unidos, Japão, de 2000
até 2020, daqui a 20 anos, ou pelo menos daqui a 10 anos, como será o comportamento de compra dos consumidores? Daí eles fazem pesquisas, fazem brainstorms, fazem análise histórica, que é uma coisa muito importante. Ah, se de 70 para 80 foi assim, de 80 para 90 foi assim, está vindo numa tendência assim, e não é só daquele produto, na interação do cliente com outros tipos de produto também. O que ele tem buscado com os produtos? Eles têm buscado mais uma utilização mais rápida, produtos que tenham muitas coisas, muitos recursos num dispositivo só. Daí os smartphones nasceram assim, da necessidade do ser humano em ter muitos recursos na palma da sua mão. E a gente sabe hoje que um smartphone é um item de primeira necessidade para as pessoas que trabalham em ambientes corporativos, se relacionam, precisa disso daí. E aí também isso vale para os serviços, né? Vale para muitas coisas. O panorama agora da pandemia mesmo vai trazer várias modificações nas TRMs, nos mapas de tecnológicos das pessoas. A descoberta, por exemplo, do bareno, que é melhor do que o grafeno em termos de resistência, durabilidade, que é uma nova composição do carbono, uma nova estruturação molecular do carbono, vai trazer novos TRMs para diversas empresas de tecnologia, tanto na área de produção de veículos, eletroeletrônicos. Então, são alguns fatos que acontecem que você tem que estudar, monitorar a evolução das pesquisas, monitorar a evolução dos testes, para saber em quanto tempo mais ou menos aquela tecnologia vai estar disponível, comercializada, para poder ser utilizada. Um exemplo que eu falei para vocês, é a estrutura analítica do TRM. Você tem que avaliar, né, a tecnologia, o produto e o negócio. Então, são esses três parâmetros. A tecnologia é o quê? Em que patamar está a tecnologia que eu mais utilizo, né? Essa tecnologia que eu estou transferindo para os meus produtos atualmente vai ser a mesma que eu vou transferir daqui a 10 anos? Talvez não. Eu tenho que substituir, por exemplo, os meus processadores que são feitos de matéria lá de silício, por um outro tipo de mecanismo, pelo grafeno, por exemplo, para ser mais leve. Isso vai impactar em quê na minha empresa? E aí, será que eu vou ter que criar um setor para estudos relacionados a isso? E o produto? Quais são as características do produto que tem sido mais intencionada pelos consumidores? Os meus produtos, eles estão oferecendo todos os recursos necessários? E a parte do negócio? Os meus competidores estão fazendo quais tipos de produtos? Né? Então, essa análise de mercado é importante do cliente e do concorrente. Então, isso aí é o roadmap que vai fazer com que você analise esses três principais elementos. Então, a importância, como eu já falei para você, é você estar sabendo direito onde investir o seu dinheiro para você ter uma melhor taxa de retorno, certo? Então, você pode estar investindo o seu dinheiro achando que o setor de energia eólica é o que vai despontar, e você está investindo lá numa empresa para produção de turbinas eólicas, mas, na verdade, o que vai despontar é de energia solar. E aí você acaba apostando suas fichas, suas energias em algo que não vai despontar tanto, porque exige liberação ambiental, exige terreno e relevo propício, exige características muito restritas, transporte, manutenção, tudo é muito caro. E aí você tem que verificar que vem numa crescente o polo de produção de energia solar no Brasil e no mundo. Aí você vai e muda. Pô, então essa minha tecnologia roadmapping aqui da produção de turbinas de energia eólica, eu já vou substituir aqui por placas fotovoltaicas. Já que você é uma empresa de tecnologia, você pode fazer isso daí. Então, é uma importância muito interessante da gente se falar. Aí, para a gente refletir, agora que você já compreendeu o conceito TRM, reflita sobre a implementação do TRM nas organizações. Na sua concepção, entre as ferramentas que já aprendeu sobre o desenvolvimento de produtos, quais poderiam ser aplicadas no TRM? A gente falou de uma na aula passada, não foi? Na parte ali de análise do mercado, a gente tem o QFD, que vai estar analisando o que o cliente quer, né? Então é muito importante isso daí. Então, o cliente demais. Isso, a gente tem algumas oficinas que são necessárias para que este modelo, esse método, né,
do TRM, que se aplica através do plano T, né, que é o T-Plan, ele venha a se desenvolver. Então, a primeira questão que você tem que perguntar é: para onde a organização deseja ir? Onde está agora e como é possível chegar lá? Então, às vezes você quer que a empresa seja a segunda potência na produção de smartphones do mundo, só perdendo para a Apple ou a Samsung, ou sei lá, não sei qual é que está em primeiro. E aí você vai precisar criar uma estratégia para isso, né? Para você sair desse lugar onde você está para chegar lá. Talvez seja você pensar em algo que mude completamente a nossa compreensão em relação a smartphones, né? Como muita gente tem feito aí, né? Criando smartphones dobráveis, né? Criando smartphones que ampliam a sua área, né? De visualização da sua tela. Então, vai de como você almeja chegar lá. Tá? Bem, aí a gente tem as fases que são as oficinas para a construção do T-Plan. A primeira oficina, o workshop 1, é o do mercado. Antes de você falar sobre o produto, tecnologia e chegar no mapa propriamente dito, você tem que entender o mercado. É o primeiro passo, né? Então, o mercado ele vai te dizer, vai te dar as informações do que você vai precisar fazer para chegar aonde você deseja. Então, se você tem aí a propensão de se tornar uma das potências aí na produção de smartphones, você vai precisar entender os seus concorrentes, principalmente o primeiro colocado está fazendo que você está fazendo diferente. Então, você faz um benchmark. Aí você observou lá que o primeiro colocado ele entrega celulares com alta performance, né, bateria durável e não se preocupa muito com o custo. Então você vai entender já de cara que nesse mercado de smartphones a questão do custo ele é meio secundária em alguns sentidos. E aí você cria linhas, né, em vez de você ficar do jeito que você estava, né, criando várias linhas, você cria ali 3 linhas no máximo e você consegue focar mais na qualidade do seu produto. A segunda oficina é do próprio produto, é o Workshop 2, onde você vai voltar para o próprio produto e verificar se tem como você otimizá-lo, se tem como você melhorar o processo de fabricação dele para você ofertar ele a um menor custo. Ou se você tem como substituir algum tipo de matéria-prima para tornar ele mais leve, ou se você pode fechar parceria com algum fornecedor para tornar ele mais rápido, processador e etc. E o Workshop 3, que é a tecnologia, que é qual tipo de tecnologia você vai ter que utilizar para poder fazer com que o seu produto fique dentro das características que você observou no mercado, ser as características que os clientes dão valor. E por último, você constrói no quarto workshop o próprio mapa mesmo, mostrando de onde você vai, para onde você quer, aonde você está, para onde você quer chegar. São as fases do workshop do T-Plan. A fase de análise de mercado, a fase de análise do produto, a fase de análise tecnológica e, por último, a construção do mapa mesmo. Na seção 1, né, que é esse workshop do mercado, como eu falei, vocês vão dimensionar a performance a partir do que os clientes falam sobre vocês. Vocês vão entender o quão bom vocês são. Direcionadores de mercado de negócio. Vocês vão tentar identificar quais são os principais direcionadores. Por exemplo, os direcionadores do mercado de consumo de streamings, né, tem sido cada vez mais produções de baixo orçamento, né, e curtas. Produção de baixo orçamento e custo, então tem sido as que têm tido maior vendagem. Hoje em dia, você não vê mais séries como tinha antes, né? Com 15 temporadas, 16 temporadas. Hoje as séries entregam mais conteúdo rapidamente, com mais dramaticidade, com atores que não são super estrelas de Hollywood e que tem então uma produção de baixo custo, mas ali com uma frequência bem maior, porque os streamings como Netflix estão cada vez mais abdicando, como se estivesse comprando ali em atacado, né, essas produções. Então, quem trabalha com isso tem que produzir rápido, tem que rodar rapidamente. E sabe que o mercado é cruel, a competitividade é cruel. Então, isso é um direcionador que foi sendo criado pelo próprio mercado. Identificação de mercado-alvo.
Então, nessa concepção também, a gente tem que ver que cada vez mais tem que ter abrangência, né, no assunto que está sendo tratado. Você tem que criar uma série que tenha drama, que tenha certo tipo de comédia, para você tentar arrebatar o maior número possível de consumidores. Na seção 2 do produto, você vai verificar o ranking de impacto dos produtos que você tem e verificar qual dos seus produtos é o que tem impacto maior na sua receita. Obviamente que esse produto ele é o carro-chefe seu. Então, ele é classificado lá na curva ABC, lá como na região A. Então, é importante você dar mais interesse a esse tipo de produto. Identificação das características do produto, né? Você identificar isso aí, obviamente, a gente tem que saber quais são os produtos, quais são as características que compõem esse produto. E na seção 3, você pode buscar soluções tecnológicas para melhorar o desempenho do seu produto, para melhorar o custo final do seu produto, né? Para melhorar a atratividade, design, etc., do seu produto, embalar ele melhor e verificar, né, através de uma matriz de afinidade, por exemplo, qual o impacto que cada tecnologia poderia trazer ao seu produto. Por último, a gente faz o roadmap mesmo, que é a ligação entre os produtos, recursos tecnológicos, com os direcionadores de mercado de negócio, fazendo com que você tenha um caminho. Então, você encontra um caminho, um mapa para sair da posição A para a posição B, implementa isso e gerencia as mudanças todas. E, para seguir, um exemplo, né? O exemplo do Prius, o Toyota Prius. Ele foi criado lá em 1998, o projeto dele. E esse projeto do Prius, ele demorou um pouco para ser lançado, porque estava se esperando a população, a validação da aceitabilidade desse tipo de produto, um carro híbrido, funcionava a gasolina e elétrico, até porque era de alto custo. Então passou-se por diversas testagens e etc. Um carro comercial e ser o líder da categoria. Então, o Toyota Prius ele veio como uma inovação e foi aplicado um TRM nisso. Foi pesquisado pelos clientes, principalmente devido à crise de petróleo. Obviamente que esse não foi o primeiro carro elétrico, mas foi o primeiro carro elétrico comercializado em grande escala. Tá? Então, o que, que se pensou? Pensou o seguinte, que hoje em dia a gente busca flexibilidade. Então, o nome carro flex vem de ser de flexível. Então, a flexibilidade ela tem que estar em tudo. Porque se eu estou com um cenário onde a gasolina, os métodos, os combustíveis derivados do petróleo estão muito altos, eu fico refém a isso. Né? Sem falar nas questões ambientais. Aí, ainda teve isso, questões ambientais. Na época, na década de 90, foram muitos e muitos acordos que foram feitos ambientais, o próprio protocolo de Kyoto, para diminuição da poluição ambiental, isso tudo forçou, isso tudo são chamados direcionadores de mercado. Aí você tem que surfar nessa onda, como a gente chama. Surfou nessa onda para você entender o que, que você tem que oferecer para o seu cliente, para você não estar ali, eu estou nos anos 2000, oferecendo carros gastões, carros 2.0, como era, né, antes, não sei se vocês lembram disso, mas, meu Deus, até os próprios carros 1.0 eram gastões, né? Os carros normais que você comprava eram 1.8. Então, o que você queria um carro com tanta potência? Comprar carro 2.0, 1.8, 2.4, com alto índice de consumo. E aí, a partir dessas questões ambientais, questões de eficiência, foram gerando direcionadores mercadológicos. E aí o cara pensou, pô, lá em 2010 ninguém mais vai querer isso. Então, eu já tenho que mudar daqui, minha matriz toda, já tenho que reprojetar meus carros. Para que em 2010 eu saio dessa concepção aí e entregue carros 1.0, com baixo consumo de gasolina, que sejam mais eficientes, que é o que o cliente quer. Então, esse é um exemplo muito claro do TRM sendo aplicado. Então, as informações para o roadmap, informações do mercado, análise do produto mercado, tecnologia, produto, avaliações de opções, aí você vai ter a criação do roadmap e a proposta de projeto. Avaliação de tecnologia, identificação da tecnologia. Então, tudo parte disso aí, gente. Às vezes você entende lá do cliente o que, que ele quer, mas às vezes a tecnologia ainda não foi totalmente terminada. A tecnologia não foi totalmente pesquisada. O projeto de pesquisa ainda está na fase 1 ou 2 de teste, que é o caso do Bareno, que é uma variação da estrutura molecular do grafeno. Então, a gente tem que entender, ó, acharam um tipo de mineral na Rússia com uma estrutura nunca antes vista.
devido a impressões daquela época de vulcão e tal, um mineral lá luminoso, nunca antes visto, foi catalogado agora, esqueci o nome, mas depois eu posso passar para vocês, e que tem enormes possibilidades de aplicação na parte de eletroeletrônicos e tudo mais. Então, essa é uma tecnologia que, quando descobre algo assim, né, você tem N possibilidades. Aí você tem que estudar. Só descobrir a tecnologia serve? Não. Você tem que avaliar aquela tecnologia, verificar como que ela pode interagir com o seu produto, né, e ver se ela consegue atender o que o seu cliente quer no custo que você precisa, né, porque o cliente quer a tecnologia, mas também não quer pagar mais por aquilo. Então, tudo isso é importante demais. Então, os benefícios são a integração, né, para o desenvolvimento de produto, colaborar na previsão e no planejamento dos produtos e tecnologia, colaborar nos estudos de previsão de venda, clientes e cenários, uso de ferramentas de desenvolvimento de produtos, como eu falei, né, o QFD, né, desdobramento da função qualidade, colaborar na gestão do conhecimento na fase de projeto do produto e tecnologias. Gente, então, no final das contas, o TRM ele vai ser um mapa onde você vai ter diretrizes que você tem que seguir a longo prazo para atingir uma determinada meta que você objetiva. Então, você fazendo isso, você vai chegar na frente do seu concorrente que não está pensando em nada. Então, é simplesmente uma forma estruturada de organizar a sua produção a longo prazo, para você produzir o que o cliente deseja. Beleza? Então, basicamente isso. A ferramenta TRM é básica.